Boa tarde a todos. Conforme combinado em sala de aula, a gente vai estar dando início hoje à gravação das videoaulas referente à utilização do software da AutoCAD, distribuído pela Autodesk, voltado para a utilização na disciplina de projetos elétricos da Escola Técnica Potiguar. E aí a primeira coisa que a gente vai estar fazendo nessa primeira videoaula é configurar o AutoCAD para utilizar ele na disciplina de projetos elétricos. E a gente vai criar um modelo, e esse modelo vai servir para a gente elaborar os projetos que vão ser desenvolvidos. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu modelo com base em um modelo já existente no AutoCAD, que é um padrão, um modelo baseado no padrão ISO. E aí eu vou aqui nessa ferramenta do AutoCAD, com a opção de criar um novo desenho. E aí ele vai abrir essa seguinte opção. Ele pergunta qual é o modelo base que eu quero começar a desenvolver no AutoCAD. E aí eu vou utilizar esse modelo aqui, ACAD ISO, certo? Que é um modelo do AutoCAD no padrão ISO. E aí eu venho aqui na opção Open, para abrir, e aí ele abre um desenho semelhante ao espaço de trabalho que a gente tem aqui no Oca. Foi uma ferramenta mostrada na disciplina, uma ferramenta online de edição, só que ela tem algumas limitações. E aí, para eu desenvolver um projeto completo, a gente vai utilizar aqui a ferramenta AutoCAD. E aí essa configuração a gente vai estar fazendo ao longo dessas videoaulas, e a gente vai começar primeiramente definindo qual é o sistema de unidades, certo? E aí o AutoCAD ele trabalha com vários sistemas de unidades, por exemplo, metros, quilômetros, milímetros, e aí eu preciso definir qual é o sistema de unidades de medida que eu vou estar utilizando. E para fazer essa configuração, eu vou vir aqui no menu, na barra de comandos, certo? E digitar a palavra Units, certo? E aí é um sistema de unidades e coordenadas que o AutoCAD trabalha. E aí eu seleciono essa opção e de tecla a opção Enter do teclado, e aí ele abre essa janela de opções. A primeira coisa que eu vou configurar é o sistema de ângulos, certo? Aqui no tipo de sistema que a gente vai utilizar é o sistema decimal, eu não mexo, certo? Por padrão já vem o sistema decimal. E aí aqui na opção do sistema de ângulos, a gente vai aumentar a precisão aqui para 2 casas decimal. E aí aqui no tipo de unidade de escala que a gente vai utilizar para fazer os desenhos, por padrão ele vem na escala milímetros. E aí eu vou estar fazendo essa alteração aqui para a opção de metros. Feito isso daqui, eu posso clicar em OK. O segundo ponto a ser configurado é o sistema de camadas, onde essas camadas elas vão servir para fazer os meus desenhos. E aí como é que funciona esse sistema de camadas? Funciona como se fossem várias folhas de desenho, e aí em cada folha dessa eu vou desenhando uma parte do meu projeto. Por exemplo, em uma folha eu desenho a planta baixa do projeto, em outra folha o circuito de iluminação, em outra folha os comentários do projeto, os textos, o sistema de cota e outras informações. E aí eu vou colocando uma sobre a outra, e aí eu vejo o projeto completo. Quando eu não quiser exibir uma informação, por exemplo, na hora que eu estiver colocando os pontos de iluminação, eu posso desabilitar a camada de texto, e aí facilita a isenção dos pontos do meu projeto, deixando o projeto mais limpo, sem tanta poluição de informação. E aí, por padrão, esse modelo ele vem com uma única camada, chamada camada 0, e aí eu tenho a opção de criar minhas próprias camadas, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. E aí, para eu criar novas camadas, eu venho aqui em propriedades, seleciono essa opção, ele vai abrir essa janela de configuração. E aí eu venho na opção criar nova camada, e aí ele cria uma nova camada. E aí aqui no nome da camada eu vou selecionar a opção, vou digitar a opção planta baixa. Essa opção indica se a camada vai estar ativa ou não, ou seja, se ela está visível ou não, certo? Essa opção do cadeado, ela permite a opção de edição ou não no espaço de trabalho. Então, a gente, por padrão, a gente vai deixar aqui aberto.
E quando a gente quiser bloquear essa camada, a gente vem aqui e fecha isso. Por que isso é útil? Por exemplo, eu selecionei aqui a camada planta baixa, desenho toda a minha planta baixa no meu projeto. Depois eu seleciono a outra camada que a gente vai criar, chamada circuito de iluminação, para fazer o circuito de iluminação. E aí eu posso deixar travada a camada planta baixa para evitar que eu clique acidentalmente em um ponto e apague sem querer ou mova algum ponto da planta baixa. E aí essa ferramenta é útil nessa hora de projeto. O sistema de cores, que vai aparecer aqui no meu espaço de trabalho, se eu clicar aqui nessa opção, ele abre uma paleta de cores, certo? Eu posso digitar o número ou selecionar diretamente a cor. E aí, para o padrão planta baixa, ou seja, o modelo que eu vou utilizar uma cor 254 e dá Enter, que é um cinza claro, certo? O tipo de linha de desenho é se ela é contínua ou tracejada, certo? Se eu quiser selecionar outros modelos, eu venho aqui e seleciono o tipo de linha. Por enquanto a gente vai deixar contínua. E aí a espessura da linha no desenho, certo? Vou deixar aqui como espessura base 0,30 milímetros. E aí eu clico em OK e a minha camada está pronta para ser usada. E aí eu vou criar minhas outras camadas que vai ser utilizada no projeto. Próxima camada, eu vou criar uma camada somente para o circuito de iluminação. Vou deixar aqui o cadeado aberto. O tipo de linha é contínuo. A cor dela vou deixar branca. E aí a espessura da linha também 0,30. Vou criar outra camada para o circuito de força, ou seja, o circuito de tomadas. E aí, dou Enter. As características são as mesmas, certo? Tipo de linha contínuo, 0,30. Vou criar uma camada só para colocar as dimensões do projeto, semelhante ao sistema aqui do Oca, certo? São as cotas do projeto. E aí eu vou criar uma camada só para exibir isso, certo? E aí eu vou chamar aqui de cotas. E aí vou deixar a cor dela como a cor 90, que é uma cor verde. Tipo de linha contínuo. A espessura da linha eu vou diminuir aqui para 0,15. E aí eu clico em OK. Vou criar uma nova camada chamada eletrodutos. Vou selecionar a cor dela aqui como amarela. E aí clicar em OK. Tipo da linha contínuo. Espessura 0,30. Vou criar outra camada chamada para representar a fiação. A cor dela vai ser branca. Tipo contínua, espessura também de 0,30, certo? Criar mais uma camada para representar aqui o sistema de achuras. Achuras nada mais é do que quando eu for utilizar aqui para fazer a simbologia do quadro, por exemplo, e eu quero pintar essa parte aqui no quadro, isso aqui é uma achura, certo? E eu vou criar uma camada para fazer esse tipo de exibição. E aí a cor dela, eu vou deixar uma cor azul. Tipo de linha contínua com a espessura de 0,15. Depois eu vou criar uma camada para o meu sistema de linha de centro. Para que serve essa linha de centro? Ela vai me auxiliar na hora que eu quiser, por exemplo, encontrar o centro desse cômodo. E aí eu passo uma linha de centro, que na verdade é uma linha temporária, não faz parte do meu projeto, e ela serve para me centralizar esse cômodo. E aí quando eu não quiser exibir, simplesmente eu desabilito aquela camada, certo? E aí voltando aqui para o projeto, eu vou mudar aqui a cor dela, deixar um cinza claro, certo? Coloração aí pode ser esse aqui de baixo, 254, semelhante ao
que a gente criou na planta baixa. E aí aqui o tipo de linha a gente muda, certo? A gente vai para o sistema no tipo de linha tracejado, onde eu vou estar utilizando aqui a Center 5x, certo? Seleciono essa opção e aí clico em OK, seleciono ela aqui novamente, OK de novo, e aí ele muda o sistema de linha, e a espessura eu posso deixar 0,15. Para finalizar a última camada, eu venho aqui em novo, certo? E a opção de texto, qualquer comentário que eu for fazer no meu projeto, eu seleciono essa camada, e aí a cor dela eu vou deixar como vermelho. Tipo de linha contínua, e aí a espessura da linha deixo 0,15 também. Então aqui a configuração das camadas está pronta, e aí eu posso vir aqui e fechar essa opção. E se eu abrir essa opção aqui, o resto das camadas que eu criei aparecerão aqui. E aí para eu fazer um desenho, é só selecionar uma dessas camadas, por exemplo, planta baixa, certo? Vou desenhar aqui um retângulo, clico aqui na área, e aí está feito o meu retângulo. Se eu quiser depois mudar esse retângulo de camada ou de cor, eu simplesmente venho aqui na opção, seleciono aqui qualquer outra camada e ele vai mudando a cor de acordo com a camada selecionada. Se eu quiser ocultar essa planta, simplesmente eu desligo aqui a lâmpada dela e aí ela deixa de aparecer. Se eu vir aqui novamente e ligar a camada volta a aparecer. E aí a última configuração que a gente vai fazer nessa videoaula é aqui na aba de anotações. A gente vai configurar um modelo para utilização na disciplina, certo? E aí vocês clicam aqui na opção de anotação, e aí por padrão ele vem um estilo para texto, certo? Um estilo de texto padrão, a gente não vai mexer por enquanto aqui, e aí a gente vai mexer no sistema de dimensões e estilos, certo? E aí para isso eu clico aqui nessa lateral, nessa ferramenta, e ele abre aqui um modelo de configuração para o sistema de dimensões. E aí para isso eu vou criar aqui o meu modelo, vou clicar aqui na opção novo, certo? Ele pergunta em qual estilo eu quero me basear, eu vou me basear nessa ISO 25, e aqui no nome do estilo eu vou digitar projeto elétrico. E aí clico em continuar. E aí ele abre uma segunda janela de configuração, onde eu vou estar fazendo aqui algumas configurações, certo? Começar aqui pela aba linhas, e aí nessa opção vocês vão alterar a opção espaçamento base de linha, vocês vão digitar 1. Aqui nessa segunda opção vocês vão digitar 0.2 e embaixo também 0.2. E aqui nesta aba as configurações são essas. Depois a gente vai para a aba de símbolos e flechas, certo? E aí o tamanho da flecha, ou seja, o tamanho dessa flecha aqui no meu desenho, eu vou digitar 0.2. Na opção de break, vou digitar também o número 1, certo? E aí aqui a gente encerra os tamanhos, certo? Próxima opção, a opção de texto. A gente vai diminuir o tamanho do texto para 0.12. E aqui o offset, vocês vão botar 0,05, certo? Isso aqui são as alterações que a gente vai fazer. Na opção fit, não mexemos em nada. Aqui nessa segunda opção, a gente vai configurar como é que vai ser exibido o sistema de unidades, e aí o sistema decimal ele mostra com 2 casas, certo? Os tipos de separador tá uma vírgula, e aí para o tipo de grau a gente mostra os graus com a precisão de 2 casas decimal também, certo? E aí para cá a gente não mexe, para cá também não. E aí eu posso clicar em OK.
selecionar o modelo atual, certo? O modelo corrente e clicar em fechar, certo? Vou apagar aqui esse modelo que eu tinha desenhado. E aí o AutoCAD ele está configurado para utilização na parte de projeto. E aí para isso eu vou estar salvando esse modelo como um novo modelo. E aí para isso eu venho aqui nessa ferramenta do AutoCAD, nesse A, seleciono essa opção e aí desço para a opção salvar como. E aí eu tenho que salvar esse arquivo como se fosse um modelo. Quando for a parte de projetos, o desenho em si, a gente salva na opção Draw, de desenho. E aí como a gente está elaborando um template, e aí vocês vão selecionar essa opção Template com a extensão DWT. Certo? E aí eu seleciono essa opção. Por padrão, ele vai perguntar onde é que eu quero salvar. E aí vocês podem deixar na pasta padrão do AutoCAD, ou podem vir na área de trabalho e criar uma pasta para a utilização do template. Aí eu aconselho vocês a criarem uma pasta para usar esse modelo, porque vocês podem usar depois em qualquer outro computador com AutoCAD. Aí vocês podem levar esse template com vocês. Vou deixar salvo aqui na pasta padrão, no meu. E aí eu vou dar o nome desse template de elétrica, certo? Como eu já tinha feito alguns outros templates, já vai aparecer aqui para mim, certo? Eu vou só renomear esse template aqui, no meu caso, chamar template de elétrica final, certo? E aí eu clico em salvar. E aí se eu quiser escrever alguma descrição, para que serve meu template? É um template para utilização em projetos elétricos. E aí eu coloco a descrição do meu template. Marco essa segunda opção, salvar as layers, e aí eu clico em OK, certo? E aí ele renomeou o meu arquivo aqui, e o meu template está pronto, certo? Essa videoaula vai ficando por aqui. As próximas videoaulas a gente vai começar a criar os blocos para utilização, que são, por exemplo, bloco de iluminação, bloco de tomada, bloco de interruptor e os demais blocos que a gente vai utilizar no projeto, certo? Para ajudar no desenvolvimento das próximas videoaulas, eu peço que quem puder se inscrever no canal para ajudar na divulgação dos vídeos e aí deixar também seu comentário aqui nas opções embaixo, certo? Se gostou ou não gostou, deixe seu comentário aí e ajude a desenvolver os próximos vídeos.